Olá, vamos aqui, quinta-feira. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te Ok, tudo bom com vocês? Bom dia, bom dia. Gente, cada dia é único, né? E nós estamos aqui para esse tempo de comunhão. Hoje de manhã eu falei, Senhor, aonde vamos? Né? Qual a mensagem que o Senhor quer transmitir essa manhã para o teu povo? Nós estamos ao vivo, né, no canal do YouTube, Márcia Entre Nações, e também com vocês aqui da Rádio Impacto, aqui em Juiz de Fora. Ok, pronto. Se você quiser entrar no meu canal de YouTube, se inscrever lá, você pode mandar uma mensagem para mim que eu vou te ver e vou te responder aqui ao vivo, ok? Vai ser um prazer saber que você está aí do outro lado para receber aquilo que eu preparei para te dar nessa manhã. Nós estamos falando sobre idolatria, começamos nesse tema na terça-feira, sobre o título Idólatra. A gente nunca pensa, né, que a gente pode estar idolatrando de alguma maneira, mas infelizmente, né, o ser humano é bem complexo, bem complicadinho. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é de enxergar a si próprio, não é? De lidar com as nossas emoções. Enfim, por isso Jó está aqui, né? O livro de Jó, um livro bem complexo, né? Falando do sofrimento humano, falando das questões interiores. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra essa manhã, ele, né, me deu aqui, eu creio que é da parte dele. Se não for, vai ser, porque a palavra de Deus é sempre viva e eficaz. É o capítulo 5. E é interessante, né, o título que colocaram, Nós mesmos causamos o sofrimento. Veja bem, aqui é um dos amigos de Jó falando com ele, ele faz... Tá? Era o mais jovem, o que falou, eu acho que ele faz, né? Que falou que agradou ao Senhor. Mas vamos lá. Diz assim, grite, Jó. Veja se alguém responde. Veja se vai adiantar você gritar. Que anjo você vai chamar? Né? Para quem você vai apelar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Quer que eu leia de novo? Eu posso até ler de novo, porque, gente, é assim, uma nuvem negra, né, pairando sobre as cabeças, há uma opressão a nível mundial, e eu creio que eu sei a razão pela qual isso está acontecendo, não é? Sempre que Deus vai fazer algo novo, que algo de tremendo vai acontecer. De que tipo? Tipo uma grande bênção na tua vida? Ou um grande avanço no seu ministério? Ou um grande avanço para a igreja na terra? Um avivamento, um derramamento do poder de Deus? Sempre, até mesmo quando uma pessoa está para se converter, né? Eu lembro minha mãe... Nós estávamos trabalhando na conversão dela e ela pertencia, né? Ela frequentava a igreja católica, mas nunca ninguém dava bola para ela lá. Quando, né, o diabo viu que ela ia perder, que nós íamos trazer ela para uma verdadeira conversão, ela sofreu um assédio, né, da parte da igreja católica. O padre, que nunca tinha aparecido, começou a ir na casa da minha mãe para tomar o café da tarde. As irmãs que ela já tinha convivido, né, numa aula de bordado, alguma atividade assim à tarde, as irmãs de repente vieram todas. Onde você está? Nós estamos com saudade. Eles fizeram da minha mãe tipo uma diaconisa que vai na casa das pessoas para ministrar a ceia aos doentes. Gente, eles tentaram, né, segurá-la de toda maneira quando souberam, né, que nós tínhamos nos convertido,
que nós tínhamos tido um encontro profundo, verdadeiro com o Senhor, nós estávamos salvas, nós tínhamos passado pela experiência da salvação, e a minha mãe não estava salva, não tinha nascido de novo, né? Só tinha uma religião, mas não tinha Jesus como Senhor da vida dela. Então, o diabo lutou com todas as forças para segurá-la. Já viram isso? Quando a pessoa batiza, você prepara a pessoa, ela batiza nas águas. Nosso Deus, se levanta uma luta depois do batismo nas águas. O diabo tentando segurar aquela pessoa, né, de todas as maneiras. Ele nunca para. Mesmo o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, passou pelas águas, que tipificavam as águas do batismo, já falei para vocês, né? Nós nascemos do ventre da mãe, nascemos da água, né? O ser humano natural nasce da água, e o batismo simboliza a morte deste homem natural e o nascimento do novo homem, do homem espiritual. Deixamos na água do batismo afogado o velho homem com a sua natureza caída, ok? E, bom, o que acontece é que depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, o diabo não deu trégua, né? Ele não ficou bonzinho e falou, né, o faraó, né, não falou, tá bom, né, perdi, eu tentei usar o faraó, mas não deu, morreu todo o exército de faraó, a pessoa saiu do cativeiro, né, não tem jeito. Aí ele começou o quê? A atormentar o povo no deserto. E a palavra diz que Deus permitiu aquelas provas para testar, para ver o que havia realmente no coração daquele povo, né? Então, depois que você sai das águas do batismo, vai vir o teste, né? Jesus, depois que passou pelas águas do batismo, o Espírito do Senhor levou ele para o deserto para ser testado por 40 dias. Da mesma maneira, o povo de Israel, quando passou pelas águas do Mar Vermelho, simbolizando esse batismo nas águas, ficou 40 anos no deserto, né? Antes que pudesse passar pelo teste. E só foi a geração seguinte que passou pelo teste, então eles entraram na terra da promessa. Isso significa que toda aquela geração que morreu no deserto era um tipo das pessoas que tinham ainda o Egito em seu coração. É um símbolo do homem carnal nas nossas vidas, o homem natural que deve morrer. Ele deve morrer, né? Para que os filhos daquela geração, que eram aqueles que não tinham, né, nenhum vínculo com o Egito, simbolizando o homem nascido de novo, o homem espiritual, foi o que passou pelas águas do Jordão, e aí sim, né, eles passaram como um exército, confiando no Senhor, e logo que chegaram do outro lado da travessia do Rio Jordão, eles todos foram circuncidados, recebendo a marca de Deus e cortando para sempre, tirando o opróbrio do Egito de sobre eles. É o que diz a palavra do Senhor, né? Nós tivemos também o nosso coração circuncidado, né? Mas os testes vêm. Deus permitiu os testes, inclusive, para Jó ser testado, né? E aqui o amigo dele está falando algo tão importante, né? Para Jó não ficar desgostoso e amargurado, porque isso é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Então nós precisamos entender. Oi, Adriana, que bom que você está aí, minha querida, que você receba aquilo que eu estou né, deixando fluir da parte de Deus para vocês nesta manhã. Então, a gente tem que vigiar para não ficar desgostoso e amargurado, porque isso é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Nós temos que ter esse discernimento. A coisa está preta, a coisa está difícil, é porque os demônios estão lutando bravamente para tentar segurar o que está vindo por aí. Uma onda de vida, de poder, de grande luz da parte do Senhor. Porque, né, não adianta, o diabo ele vem com essa nuvem negra, o que acontece? A gente clama mais, a gente chora mais, a gente busca mais o socorro do Senhor, a gente ora mais
E aí vem a resposta de Deus. E é isso que está acontecendo, né? O clamor está subindo, né? E o Senhor vai responder. Tem até uma música, né? Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, como é que é? Mas o meu clamor está subindo. Este programa, né, estava há alguns anos com o nome de O Clamor, e realmente é tempo de clamar. Eu mudei o nome agora para Entre Nações, né, porque nós temos que trazer também esta visão da igreja como um todo, né? É um novo tempo em que a igreja brasileira vai se levantar mais uma vez para ir entre as nações e desta vez para cumprir o chamado do povo brasileiro, o chamado do Brasil, né? De participar desta última onda de avivamento que está para varrer a terra. Então, quando você vê, né, as nuvens escuras, pode saber, vai chover e daí a pouquinho nós vamos ter um céu aberto, um sol brilhando. Então vamos nos agarrar a isto, né? Ontem eu vi uma cena na rua, né, que a gente não pode comentar, porque vocês até já sabem do que se trata, né? O que nós temos visto pelas ruas, afrontando, né, de abominação ao Deus vivo, abominação, né, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, que eu falei, Jesus, o Senhor está às portas para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua igreja. Então vamos resistir, não vamos desistir, vamos orar, vamos gritar, vamos clamar, vamos pedir o socorro do Senhor, para que Ele rapidamente possa nos socorrer, que esta nuvem escura de opressão possa se dissipar de sobre o povo de Deus e nós possamos entrar num novo mover para a igreja do Senhor. Enquanto isso, vamos intercedendo, vamos buscando forças para interceder. Não vamos baixar a guarda e principalmente vamos nos lembrar de todas as bênçãos que Deus tem nos abençoado, para que a gente possa ter um espírito cheio de gratidão, né? Tem uma palavra que diz assim: se no dia da tribulação, se no dia da prova a tua força é pequena, então você será fraco. Por quê? Porque é no dia dos desafios, nos dias maus, nos dias de dificuldade, que a nossa força é testada e que a nossa força cresce, não é? Só tem um jeito de você ficar musculoso espiritualmente, é você entrando na academia de Deus, é você exercitando a sua fé, não é? É você, né? Você pode estar lá embaixo e você vai estar falando: Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha força. Deus é tão tremendo, Deus é tão profundo nas obras que Ele faz no coração do homem. Eu, quando acordo a cada manhã, a primeira palavra, antes mesmo que eu pense, que sai da minha boca é Jesus. Essa é a primeira palavra que eu escuto dizer a cada manhã, Jesus. E eu fico vendo, né, como o meu espírito está em comunicação com o Espírito do Senhor. Então, esse texto de Jó que começa assim, né, para ele não ficar desgostoso, amargurado, que é loucura, que isso é falta de juízo, que isto leva à morte, né, vem de encontro ao texto de Filipenses que Paulo nos exorta: alegrai-vos, eu digo, alegrai-vos, novamente, alegrai-vos no Senhor. Toda a sua necessidade, coloca para Ele em oração com agradecimento, com ações de graça, ok? Porque se você ora e agradece, significa que você creu que Deus te ouviu e que vai atender a oração que você está fazendo. Eu serei com essa nação, sará nossa terra. Bom, então esse texto do capítulo 5 de Jó vai continuar no verso 8. Tem um outro entretítulo que diz assim: Deus dá esperança aos fracos. E ele continua falando com Jó, e ele diz o seguinte: Jó,
Se eu fosse você, eu voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz e os seus milagres não têm fim. Né? Jó estava ali, pura ferida, tinha perdido absolutamente tudo que tinha. A única coisa que ele não perdeu foi uma mulher chata que ficava ainda falando na cabeça dele para ele negar o Senhor. O resto se foi. Né? Aquela mulher dele parece que era um instrumento na mão do diabo, né? Para tentar Jó. Aí ele fala, Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. O trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós não podemos entender, né? E às vezes é difícil, né? Às vezes o trabalhar de Deus não é fácil, né? Suportar o trabalhar de Deus, mas as mãos de Deus, nós vamos ver mais aqui para frente sobre esse trabalhar de Deus. Vamos aqui no texto. Os seus milagres não têm fim. Então Deus, ele pode fazer um milagre na minha vida, na sua vida, no momento em que Ele quiser. E Ele faz, diariamente Ele faz os milagres dEle. Ele nos dá uma noite de sono, em paz para dormir. Quantos não têm isso, né? Vivem em áreas de guerra, em campos de refugiados, em lugares, né, que estão perto de despencar, de deslizamentos, em lugares onde tem terremotos, de repente, né? Tanta coisa, pessoas que vivem perto de vulcões, são situações de risco, né? Então já é uma grande bênção quando nós podemos deitar e dormir confiantes que o Senhor está tomando conta de nós, acordar, poder falar, poder comer, poder caminhar, tudo isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. As misericórdias dele se renovam sobre nós a cada manhã e isso é a causa de nós não sermos consumidos pelos demônios, amém? Então aqui o texto continua, que os milagres de Deus não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas e põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres e livra os necessitados. Livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. As mãos de Deus curam, é o outro título que eu estava falando com vocês, né? Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz e quando contar as suas coisas não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Esse é o nosso Deus, não é? Você vê, Jó estava lá naquela situação e essa é a palavra que Ele faz para ele, né? Nós passamos pelos testes para sermos fortalecidos, mas o Senhor, Ele nos cura, né? O inimigo nos machuca, mas o Senhor nos cura. Deus permite esta batalha, porque nós precisamos ser fortalecidos, né? Precisamos criar músculos espirituais. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó,
A vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem.